A dolorosa história envolvendo Tamar e seus dois irmãos representa uma das histórias mais trágicas de luxúria e vingança relatadas na Bíblia. Essas histórias bíblicas servem como alerta para nós e mostram as consequências das companhias que escolhemos. Tamar, filha do rei Davi, tinha origem nobre e desfrutava de uma vida que parecia garantir segurança e proteção. Porém, ela foi vítima de um crime terrível cometido por seu próprio irmão. Esse ato de violência abalou profundamente toda a estrutura da família real e desencadeou uma sequência de eventos trágicos. Vamos conhecer todos os detalhes desta dramática história da família do rei Davi. A sequência de tragédias na vida da família de Davi teve início após o seu ato de adultério. Davi, o respeitado rei de Israel, renomado por suas habilidades militares, sabedoria e considerado um homem segundo o coração de Deus, demonstrou que até os mais notáveis dos homens cometem erros. Um desses erros foi o pecado envolvendo Batseba, esposa de Urias, um dos soldados mais leais de seu exército. Davi cedeu aos desejos por Batseba, resultando em adultério, e depois planejou a morte de Urias. Após esse pecado, Deus advertiu Davi de que a espada nunca mais se afastaria de sua casa. Acredite, a palavra de Deus nunca falha. A história de Davi é a prova de como as atitudes erradas podem desencadear sérias consequências e afetar todos que estão à sua volta. A história de Tamar está relatada no capítulo 13 de 2 Samuel. Tamar e Amnon eram filhos de Davi, porém de mães diferentes. Amnon apaixonou-se e desejava ardentemente Tamar, sua meia-irmã. Amnon sabia que possuir a mulher desejada seria uma tarefa impossível. No entanto, ele tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab, a quem contou que estava apaixonado pela sua meia-irmã. Foi aí que seu primo Jonadab tramou um terrível plano que destruiria a vida de Tamar. Jonadab aconselhou Amnon a se deitar e fingir que estava doente. Assim, quando ela fosse visitá-lo, ele ficaria a sós com Tamar. Jonadab foi um péssimo conselheiro. Falsos amigos podem levar ao erro espiritual, como foi advertido em Israel. Cuidado com pessoas que você acha que são amigos bem-intencionados, mas que dão maus conselhos, como fizeram os amigos de Jó, aumentando seu sofrimento e desagradando a Deus. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Quando Davi foi visitar seu filho, Amnon, ele fez um pedido ao seu pai. Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare comida para mim, para que eu a veja. Davi concordou e enviou Tamar à casa. Sem saber, o rei havia colaborado para um terrível plano que traria sérias consequências na vida de seus filhos. Ao chegar na casa, Tamar preparou a comida e serviu. Amnon, determinado a realizar o plano, recusou-se a comer e mandou todos seus servos saírem da sua presença. Amnon pediu que Tamar levasse a comida ao quarto dele. Tamar fez conforme ele pediu. Quando ela entrou no quarto com a bandeja para servi-lo, Amnon agarrou a Tamar e exigiu que ela se deitasse com ele. Tamar ficou desesperada e suplicou para Amnon não cometer aquela loucura, pois ela não suportaria viver com tamanha vergonha. Impactada com a situação, sugeriu que ele pedisse ao rei para se casar com ela, evitando assim uma terrível desgraça na vida dos dois. Mas Amnon não lhe deu ouvidos e, como era mais forte que ela, a violentou. Tamar teve esperanças que ele se casaria com ela, como forma de amenizar a situação, pois, não sendo mais virgem, provavelmente não teria outras oportunidades de se casar no futuro. A Bíblia relata que imediatamente após o ocorrido, a paixão que Amnon sentia por Tamar se transformou em profundo desprezo, e ele gritou para ela sair de sua casa. Isso revela que o sentimento dele por ela era apenas de luxúria, nunca foi amor. Assim como acontece atualmente, onde muitos relacionamentos são baseados na luxúria. Pessoas que se interessam pelas outras apenas pelo que poderia obter dela. Quando Tamar saiu da casa chorando, Absalão, que era seu irmão inteiro, a consolou e a abrigou em sua casa. Absalão manteve silêncio sobre o acontecido,
mas já estava planejando a vingança contra seu irmão Aminon. Quando o rei Davi soube da tragédia, ficou irado, porém não tomou nenhuma atitude. Ao que parece, Davi não dedicou tempo suficiente para ser um bom pai. Talvez ele era tolerante em relação aos seus filhos, ou talvez se sentiu incapaz de agir, pensando no pecado de adultério que havia cometido. Davi não tinha autoridade moral para corrigir o filho. Durante 2 anos, Absalão foi alimentando um ódio por seu irmão, pelo que fez a sua irmã. Absalão usou da mesma astúcia que Aminon. Ele resolveu fazer uma festa e pediu a permissão ao seu pai Davi para que Aminon e todos os outros filhos do rei fossem ao banquete. Dessa forma, Davi seria indiretamente responsável pelo encontro, assim como foi no encontro de Tamar e Aminon. Durante a festa, Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 28. E assim seu plano foi executado, como vingança pelo acontecido com Tamar. Aqui se cumpre a promessa de Deus a Davi. Como julgamento do seu pecado, Deus lhe prometeu: a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher. Após a vingança, Absalão fugiu para o reino do seu avô materno, onde decidiu viver. Quando soube que seu filho Aminon estava morto, Davi chorou profundamente junto com seus servos. Davi não aplicou a correção em seu filho Aminon quando ele abusou da própria irmã, conforme era feito na época. De acordo com Êxodo 22, versículo 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Aminon não assumiu Tamar e nem seu pai Davi ordenou que o fizesse, e isso contribuiu para sua morte. Com a falta de repreensão de Davi, Absalão se sentiu no direito de fazer sua própria correção brutal. Ao longo do tempo, Davi perdoou Absalão e após 3 anos ele volta para Jerusalém. Entretanto, a reconciliação entre Davi e Absalão foi apenas superficial, e a relação entre pai e filho permaneceu tensa. Absalão se rebelou contra seu pai, buscando tomar o trono de Davi. Essa revolta desencadeou uma guerra civil, na qual Absalão foi derrotado, resultando na sua trágica morte durante a batalha. A vingança de Absalão acabou se transformando em uma trajetória de rebelião e tragédia, com consequências terríveis para ele e sua família após a morte de Salão. Davi lamentou amargamente e expressou profunda tristeza, mostrando que, apesar das dificuldades, ele ainda amava seu filho. A busca por vingança por parte de Absalão se desdobrou em uma trajetória marcada por rebelião e tragédia, trazendo consequências terríveis para ele e toda a sua família. Após a morte de Absalão, Davi experimentou um lamento profundo, revelando uma tristeza intensa e duradoura. Mesmo diante de todas as infelicidades, Davi amava seu filho. Essa dolorosa situação reflete não apenas as consequências devastadoras das atitudes erradas dos homens dessa família, mas a falta de cuidado com conselhos perversos de pessoas consideradas amigos. Nós precisamos de pessoas, porém é fundamental analisar bem antes de permitir que entrem em nossa vida. Uma pessoa errada pode ser a fonte de nossas maiores dores e arrependimentos. Isso não significa que amigos errados sejam maus ou perversos. Significa que nem todos são adequados para nos acompanhar no cumprimento da vontade de Deus. A Bíblia fornece orientações prudentes acerca da seleção de amizades, aconselhando, por exemplo, a evitar a companhia de indivíduos de temperamento impulsivo, conforme descrito em Provérbios capítulo 22, versículos 24 a 25. Ainda em Provérbios, os capítulos de 1 a 4, nos advertem a manter distância daqueles que nos conduzem ao erro, e recomenda evitar amizades ou qualquer tipo de ligação com transgressores, mesmo diante das sedutoras recompensas que possam oferecer. As Escrituras Sagradas mostram vários exemplos de amizades boas e más. Pedro e João foram perseguidos por pregar o Evangelho e ficaram desmotivados.
mas quando estavam com o grupo de amigos, se sentiram energizados para trabalhar. Ao contrário, a esposa de Jó foi uma companhia e incentivadora do mal, ao orientar ele a amaldiçoar Deus. Jonatas protegeu Davi quando ele estava em perigo, e é isso que um bom amigo faz. Judas parecia ser amigo de Jesus, mas na verdade foi uma companhia maldosa que o levou à sua morte. Os amigos certos são aqueles que sempre nos ajudam a melhorar. Eles não se incomodam quando Deus nos abençoa. Pessoas erradas não suportam te ver bem e muito menos melhor do que elas. Querem todo o bem para si próprias. Tenha discernimento para escolher seus amigos com cuidado. O caminho da retidão é o único que leva à amizade com Deus. Eu desejo que Deus direcione as pessoas certas na sua jornada pela vida e afasta as pessoas que possam te prejudicar, e que você seja um bom amigo. A amizade baseada nos princípios bíblicos é construída sobre o alicerce sólido do amor altruísta, empatia, honestidade, perdão e estímulo mútuo. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.